Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida, meu querido. Estamos aqui para falar do assunto mais importante que eu creio que viemos ter, que é o fruir do avivamento. Estamos aí numa campanha de mensagens que vai se estender por um bom tempo ainda, porque é um assunto que é pano para manga, como diz o ditado. E hoje estamos para falar de um tema muito importante referente aí ao fluir do avivamento. Nós falamos aí na mensagem passada sobre ele, começamos e vamos dar continuidade. O tema é ciladas das assembleias de negócios e o jogo de poder na votação, parte 2, ok? Antes de nós falarmos aqui e lermos a palavra, quero te pedir carinhosamente que deixe o seu like, o seu ok aí no nosso canal, ok? Vamos lá? Alguns textos bíblicos. Queria convidar você para ler juntamente comigo. Primeiramente, vamos ler Provérbios, capítulo 6. Provérbio, capítulo 6, versículo 16, né? O que interessa aqui, que é o nosso tema aqui, dentro do nosso tema, é a parte B, mas a gente vai ler o versículo todo, que diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Ok? Vamos lá. Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 9. Tudo 9, né? Vamos lá, abre a tua Bíblia aí, meu querido. Capítulo 9, versículo 9. Que diz o seguinte: e Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui. Versículo 13 até o versículo 15, que diz assim: e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros e consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. E vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Tá aí? Mais uma vez aí falarmos sobre esse tema tão importante. Vamos ler aqui o nosso texto? Vamos lá? Alguns planejam desvios para impedir que a oposição potencial esteja na Assembleia de Negócios. Eles até podem orquestrar uma assembleia surpresa quando os princípios líderes com princípios que os líderes de oposição estiverem fora da cidade. Pessoas que cometem tais logros estão completamente fora da comunhão com Deus. Eles vão contar vantagem sobre essa tática até se congratular, ou melhor, até se congratulam pelo que acham que é uma manobra esperta. É difícil imaginar que como algum cristão, né, pensaria que tal comportamento é o jeito de conduzir os negócios de Deus. Todavia, hoje, tal maquinação carnal é muito comum. O resultado danoso é severo e duradouro.
Memórias feias e cicatrizes emocionais são frequentemente gravados no fundo da alma das pessoas. É claro que esses comportamentos carnais frequentemente levam ao ódio e a batalhas amargas em assembleias de negócios. Se as batalhas não explodem na assembleia vigente, esses padrões certamente levam ao ódio profundo e divisões de superfície. Mais sério do que isso, tais práticas apagam profundamente e entristecem o Espírito Santo. Lamentamos que pessoas querem cuidar do negócio de Deus da sua forma, do seu jeito. Eu falei que eu mencionei isso na mensagem anterior e vou repetir. Os líderes precisam ser respeitados. Se tem alguma coisa que você não concorda com o líder, converse com ele particularmente. Não use uma assembleia, não use uma reunião para poder tocar em determinado assunto que na verdade é pessoal teu, porque na maioria desses assuntos são pessoais das pessoas, são pessoais delas, e elas querem levá-las às reuniões. Não é dito isso, eu já passei por isso, já pessoas fazem comentário em reunião sem antes nos comunicar, sem comunicar a liderança, e coloca ali em saia justa o líder, e fica ali ele preso a um sistema, tem que fazer algumas coisas, algumas manobras para poder não deixar que a reunião ela saia do controle, e algumas delas até saem do controle. Mas é preciso que nós aprendamos isso. Se pedem tanto avivamento, mas a igreja está vivendo uma coisa muito pessoal, muito carnal por sinal. Vive uma vida pessoal deles. A Bíblia fala que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Precisamos respeitar essa liderança. Jesus respeitou as lideranças. Jesus ele deu um exemplo como ser ou como podemos fazer em meio às adversidades. Então você que é membro de uma igreja, não permita isso. E a Bíblia fala no capítulo 4, versículo 30 de Efésios: não entristeçais o Espírito Santo. E nós entristecemos o Espírito Santo quando nós violamos os princípios bíblicos. E nós precisamos reaver esses conceitos. Então, tá ok, meu querido? Precisamos ver tudo isso, precisamos reaver as nossas vidas. Tá bom? Porque senão fica difícil, fica complicado. Como é que a gente vai? Né? E fica esses ataques à liderança, sabe? Querendo dar uma rasteira na liderança. Quer ver uma coisa que às vezes acontece muito nas igrejas? O líder, às vezes quando ele é severo, ele não pode errar. Então você que é líder e você é severo, você usa disciplina, né? Você não pode errar, porque no dia que você errar, certamente essas pessoas que a qual você disciplinou eles, até para poder, porque o líder de disciplina é para crescimento. Eles vão querer manobrar você, vão querer tirar você, vão querer tirar você de cena, entendeu? Então precisamos, e a gente vê por aí aonde está o nível espiritual de uma igreja hoje. Nos Estados Unidos, li uma história, uma história de um pastor que ele foi abraçado pela igreja. Ele teve seus erros, teve seus problemas, mas ele foi abraçado pela igreja. A igreja o abraçou, a igreja ajudou ele. E depois ele voltou novamente a ser aquilo tudo que ele era antes. Então é isso que precisamos fazer hoje com as igrejas, com os pastores, ajudar os pastores, auxiliar os pastores. Então vamos lá. As assembleias de negócio e decisões desses tipos atrasam o ministério das igrejas por meses e até por ano. É um atraso. A igreja não consegue crescer, a igreja não consegue desenvolver. Porque Deus não vai, porque Deus não está no nosso meio, não está no meio. Como é que Deus vai abençoar uma igreja que vive em pé de guerra, que a qual
determinadas pessoas estão fazendo motim, estão fazendo coisas para poder não permitir que o líder ele progrida, para que o líder ele desenvolva o seu trabalho. Esses comportamentos prejudicam grandemente a nossa capacidade de evangelizar e são uma absoluta desgraça do nome de Cristo. Eu quero ler um texto aqui que é muito importante. Eu li muito aqui nas nossas mensagens, mas hoje eu quero ler de novo para que você possa entender um pouquinho nesse término aqui dessa mensagem de hoje, finalizando aqui a mensagem de hoje, que está aqui em João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 34, versículo 35. Vamos abrir a tua Bíblia, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Olha só o versículo 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisso conhecerão que somos discípulos. Como é que a gente vai, como é que as pessoas vão conhecer se nós somos discípulos de Jesus? Amando uns aos outros. Tá ok, meu querido? Vamos dar continuidade no próximo vídeo. Falarmos sobre esse tema importantíssimo. Esse tema que para nós é muito mais do que importante, que é fruto do avivamento. E o tema é ciladas de assembleias de negócios e o jogo de poder na votação. Deus te abençoe.